E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje vai ser o vídeo de primeiras impressões desse projetor da Blitzwolf, projetor VP12, um projetor que, apesar de ser de 480p a resolução, promete ter aí um contraste melhor que alguns projetores Full HD da mesma marca. Tô bem curioso para ir lá fora testar, pelo menos de aparência eu achei o projetor aí bem construído, bem bonitinho, mas agora a gente vai lá fora ver a qualidade de imagem, então vamos nessa. Então pessoal, ligamos aí o projetor VP12 e a gente vai passar agora para vocês as nossas primeiras impressões, a nossa primeira hora utilizando aí o projetor, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Então vamos lá. A imagem que vocês estão vendo aí tem cerca de 70 polegadas e o projetor ele está afastado a 2,40 metros da parede, para vocês já terem mais ou menos uma ideia do tamanho da projeção. Então vamos lá. Esse é um projetor de resolução nativa 480p, ou seja, uma resolução mais baixa comparada a outros projetores que normalmente a gente testa aqui no canal, que geralmente é Full HD ou 720p. Então, como esse projetor tem uma resolução mais baixa, é mais fácil a gente observar os pixels na tela e as imperfeições, mas isso não é necessariamente um defeito, tá? É mais uma característica do produto mesmo. Ele tem uma resolução mais baixa, então já é perfeitamente normal que seja assim. De qualquer forma, eu gostaria de mencionar aqui o primeiro ponto que me chamou a atenção no projetor, e infelizmente não foi um ponto positivo, que é a questão do foco dele. O foco do projetor, ele consegue fazer um foco bom na área central, mais ou menos, mas ainda assim nas bordas, tanto nas bordas de cima quanto nas bordas de baixo, ele acaba desfocando bastante a imagem. A gente já testou outros projetores no canal que também causam esse desfoque, só que eu acredito que de todos os projetores, esse é o que causa o maior desfoque. Nessa tela que vocês estão vendo agora, não dá para perceber, porque não tem nada escrito na tela, só tem um TCL lá em cima, mas ainda assim não dá para perceber. Quando a gente vai para uma outra tela, como por exemplo essa daqui, fica mais fácil de ver que fica desfocado tanto a lateral esquerda, quanto a direita, quanto lá em cima e embaixo. Na câmera, eu estou vendo aqui, na câmera nem parece tão desfocado assim, tá? Mas aqui, vendo na vida real, digamos assim, fica um pouquinho mais desfocado. Só a área central ali, bem onde está essa mulherzinha aí no videozinho do YouTube, que fica bem focado. Um pouco mais além disso, já perde bastante desfoque, infelizmente. Levando em consideração então que perde bastante desfoque, eu já não recomendaria esse projetor para jogadores de videogame, porque jogos de videogame geralmente tem coisas escritas na esquerda, na direita, nos cantinhos da tela. E no caso desse projetor, como ele causa esse desfoque num grau maior que outros projetores, eu já não recomendaria para jogadores de videogame. Mas como vocês podem ver nessa tela que tem agora aí, como não tem nada muito escrito pequenininho, né, tirando o Samsung lá em cima, mas o Samsung está bem grande, mas tirando jogos de videogame, eu acredito que vendo um filme e uma série, essa questão do desfoque que eu acabei de falar não vai ser tanto um problema assim, só que eu acho que é bom ressaltar que é um problema que tem aqui. A não ser que você esteja vendo aí um filme legendado ou alguma coisa legendada, que daí pode voltar a ser um problema, mas de qualquer forma um filme legendado geralmente tem legendas um pouco maior, então não acho que seja tanto um problema assim, mas é algo também aí para se pensar. Em relação às cores aí do projetor que vocês estão vendo, eu não achei que as cores são ruins, tá? Especialmente se a gente for levar em consideração que é um projetor bem barato, se não me engano até o mais barato da Blitzwolf, então levando isso em consideração, até que a imagem, as cores em si estão ok. Obviamente que, né, se comparar com o projetor mais caro da Blitzwolf, os outros são sim melhores em relação à cor. Uma coisa que eu mencionei no começo do vídeo é o contraste, né? A marca, né, a Blitzwolf, falou que esse projetor aqui tinha um contraste bem alto, mais alto que alguns projetores Full HD, inclusive da Blitzwolf, só que vendo aqui no ao vivo, eu não fiquei com essa impressão, tá? Sinceramente falando. As cores, como eu falei, eu até acho que estão boas, levando em consideração o preço do projetor, mas se a gente coloca, por exemplo, numa imagem aqui, essa daqui, ó, aqui é uma imagem para testar o nível de preto do projetor. A gente vê que o preto do projetor não é muito preto, puxa bastante para um cinza. E quando a gente tem um projetor, né, a imagem de um projetor onde um preto puxa mais para um cinza, a gente também tem um contraste que não é tão bom assim. Então, apesar da Blitzwolf ter falado que esse projetor tem um contraste muito bom, eu não concordo tanto assim. Eu acho que os outros projetores da Blitzwolf que a gente testou têm um contraste melhor. Inclusive nessa cena que vocês estão vendo, parece que no meio, né,
está muito esbranquiçado e nas laterais está mais preto. Vendo no ao vivo a gente tem esse efeito até, só que não é tão exagerado como na câmera, tá? A câmera está exagerando bastante esse efeito. O que a gente está vendo no ao vivo é uma imagem cinza, quase com a mesma tonalidade, com a parte central ali um pouquinho mais branca, só que não tão exagerado como vocês estão vendo aí. Outro ponto que eu acho interessante de mencionar é a qualidade do som do projetor. O som do projetor eu diria que ele é bom, tá? Melhor do que eu esperava, inclusive. Entretanto, se você for usar ele, por exemplo, para ouvir música, talvez você se decepcione um pouquinho, porque dependendo da frequência do som que o projetor está tentando reproduzir, o volume ele abaixa sozinho. Então, por exemplo, se está ali numa música com uma batida muito forte, na hora da batida muito forte, por algum motivo, talvez por dificuldade do projetor reproduzir um áudio, ele abaixa rapidinho o áudio por alguns segundos e depois ele volta para o normal. Mas tirando isso, eu acho que o áudio vai fazer um bom trabalho para filmes e séries. Na imagem que vocês estão vendo agora, ó, a imagem tá boa, as cores também estão legais, a fluidez da imagem também é boa. Então eu acho que se fosse para recomendar esse projetor para alguém, seria mais para alguém que quer ver filmes e série e não quer gastar muito dinheiro. Porque, como eu falei, esse é o projetor aí mais barato da Blitzwolf que a gente testou aqui. E para ver filmes e séries, aquela questão do desfoque não me incomoda muito, como vocês estão vendo aí agora, nem mal dá para perceber. Mas para jogadores de videogame, daí já é outra história, daí eu já não recomendaria. De qualquer forma, se você tiver condição, eu recomendo muito que vocês optem aí por um VP1, um VP8 ou um VP11, porque vai ter uma cor melhor, vai ter menos desfoque também, até vai ter um pouquinho, só que vai ser bem menos que esse, além do fato de que já vai ser uma resolução de pelo menos 720p, o que já faz uma diferença legal nessa questão dos pixels para ver as imperfeições da tela. Outra coisa que eu acho que é interessante mencionar é sobre o ruído que o projetor faz. Em relação a isso, nenhum problema, ele faz um ruído parecido com todos os outros projetores, como se fosse um computador trabalhando. E sobre se ele esquenta muito ou não, eu estou tocando aqui no projetor aqui para dar uma olhada. Ele está mais ou menos 1 hora ligado e a princípio também nenhum problema em relação a isso. Então, se fosse aqui para fazer uma análise geral rapidinha, né? Lembrando que a gente ligou o projetor agora, tá, galera? Não é uma análise, é só as nossas primeiras impressões. A cor do projetor, da imagem em si, eu diria que tá ok, levando em consideração que é o projetor mais barato da Blitzwolf. Ele é um projetor de resolução de 480p, então dá para verificar mais as imperfeições da tela, dá para observar mais os pixels, só que isso não é necessariamente algo negativo, é uma característica do projetor. Em relação ao contraste, eu esperava um pouco mais, até porque a Blitzwolf fez uma propaganda um pouco maior desse projetor em relação ao contraste. E como eu falei, ele tem a questão do desfoque e por isso eu não recomendo muito para pessoas que pensam em jogar jogos de videogame. Agora, se você quer gastar pouco num projetor, talvez para ver filmes e série pode ser uma opção interessante, apesar de que ainda acho, como eu falei anteriormente, que os outros projetores valem mais a pena, mesmo você tendo que pagar aí 200, 300 reais a mais, eu acho que vale mais a pena. Lembrando também que o link desses projetores que eu estou mencionando, assim como o VP12, que é esse projetor que vocês estão vendo no vídeo, tudo vão estar aqui embaixo no campo da descrição. E se tiver cupom de desconto, a gente também vai colocar aqui embaixo para vocês estarem utilizando. Também é na mesma loja que a gente compra, então é uma loja confiável. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, dar um gostei. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse projetor, se vocês quiserem uma análise mais completa, também deixa aqui embaixo. Quem sabe comparando com outros projetores. Então é isso aí, galera. Valeu a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Valeu, falou e até a próxima.